presença de todos. Um instante da sua atenção, por gentileza, para os seguintes avisos. Por questão protocolar desse evento, os microfones serão desligados a partir de agora. Você entra na sala Zoom, por gentileza, identificando o seu nome na parte de baixo. Se o seu nome não está identificado ainda, é só ir até o canto superior direito da tela, clicar nos 3 pontinhos, clicar em Rename e colocar o seu nome embaixo. Atenção, visitantes e autoridades. Por gentileza, registrem sua presença no chat, informando nome, e-mail e celular. Mesmo pedido, nós fazemos para o rotariano visitante. Registre a sua presença também no chat, aqui embaixo, informando, além do nome, clube, cargo, e-mail e também celular. Você pode utilizar o chat para fazer as perguntas ao palestrante, já que nós não faremos a pergunta diretamente pelo microfone, faremos pelo chat, e essas perguntas podem ser enviadas não necessariamente no final da palestra, mas desde o início da palestra. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião nessa quarta-feira. Com a palavra, o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, querido protocolo Roberto Souza, pelo início da nossa reunião. Companheiros, companheiras, amigos e convidados, agradeço a presença de todos em nossa reunião. Me sinto imensamente alegre e feliz pela presença de todos, de vê-los mais uma semana, e onde poderemos compartilhar uma excelente palestra com o nosso governador Zacarias. Solicito ao diretor de protocolo, Roberto Souza, que proceda à apresentação de nossa reunião. Pois não, presidente Marcelo, é com imensa satisfação que apresentamos o palestrante do dia, o professor doutor Nadir Zacarias, governador de Rotary Internacional, ano Rotary 2003-2004, distrito 4.610. Dr. Nadir Zacarias é professor, exerce a profissão no Hospital Sírio-Libanês há mais de 45 anos. Também trabalha no Hospital Santa Catarina e Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ex-professor da Faculdade de Medicina da PUC de Sorocaba e do ABC. Ex-diretor do Hospital Municipal Inácio Proença de Gouveia e Hospital do Servidor Público Estadual. Presidente ano rotário 1997-98 do Rotary Clube de São Paulo, Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros. Governador de Rotary Internacional do Distrito 4610, atual 4563, ano rotário 2003-2004. Grande contribuidor da Fundação Rotária Major Donors, 3 estrelas. Realizou muitos projetos, filtros, cursos de alfabetização de adultos, mortalidade infantil, projeto de prevenção aos idosos nas casas, asilos de longa duração. Ex-presidente e inovador do Rotary Clube de São Paulo, Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros, no ano cinquentenário do clube. Service Above Self Award, título conferido pelo Rotary Internacional em 2013, cidadão paulistano, título conferido pela Câmara Municipal de São Paulo em 2005. Ocupou todos os cargos no distrito e também no clube. Com a palavra, o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Com muita alegria que a gente recebe hoje, que recebemos o governador, doutor Nadir Zacarias. É um privilégio para o Rotary Clube de São Paulo receber a presença do governador, e nesse momento eu passo a palavra para que ele comece a apresentar a palestra, nos trazendo as informações relevantes. A palavra é sua, governador. Ligue seu áudio. Nós começamos com quase 40 participantes já, viu, presidente? Obrigado. Está ligado? Está ligado. Sim. Meu caro presidente Marcelo de Pascoal, é uma honra enorme estar aqui falando com vocês, meus amigos de longa data, e alguns novos amigos, né? E falando para este clube, né? Que é uma tradição, tem uma enorme
tradição dentro do Rotary Internacional. E ainda mais sendo convidado também pelo meu amigo, o governador Naritica, que também é um grande amigo de longa data. Mas eu coloquei o paletó, tirei o meu avental de médico e resolvi botar paletó em honra a este curso. E para falar para vocês sobre um projeto que nós idealizamos, que é a proteção ou prevenção nas instituições de longa permanência de idosos, que nós conhecemos aqui com o nome de asilos. Mas esta denominação é uma denominação do Ministério da Saúde e nós devemos respeitá-la. Então, este projeto tem uma história, e é justamente um projeto contra o... Desculpe, entrou algo aqui no meio da... Vocês estão me ouvindo? Não estamos te vendo, acho que você desligou a câmera. Não, é que entrou uma chamada aqui. Espera um segundo, eu vou dispensar. Isso, voltou ao normal. Bom, então, na realidade, é uma proteção, é uma prevenção dessas casas ou instituições de longa permanência dos idosos contra o Covid-19. Como é que surgiu isso? Em março, no começo de março, nós tínhamos conhecimento de que na Europa e na Itália, principalmente Itália, Espanha, Inglaterra e França, nós tínhamos um índice elevadíssimo de mortalidade dos idosos que residiam nessas instituições. Para vocês terem uma ideia, a Itália mostrou uma estatística que assustou o mundo, de 40% da mortalidade vieram dessas casas. O microfone está aberto. Também na própria Espanha. E a Espanha, inclusive, nós tivemos um fato que chocou o mundo, de 200 idosos faleceram numa mesma casa. E assim também na Inglaterra, com 50%, e na França, 30%. E nos Estados Unidos, New Jersey, nós tivemos 40% da mortalidade pelo Covid-19 vieram dessas casas. Assim como também Nova York, que teve um índice menor, de 25%, mas isso chamou a atenção nossa. E quando começou a pandemia aqui em São Paulo, eu resolvi, junto com os companheiros, colocar ou tentar um projeto de prevenção justamente dessas casas de longa duração dos idosos contra o Covid-19. Qual foi o erro que se cometeu na Europa e nos Estados Unidos? Demoraram para fazer os testes, demoraram para fazer o diagnóstico. Então, nesse caso, nós imaginamos que se nós tivéssemos possibilidade de testar todos os idosos e os seus funcionários dessas casas ou dessas instituições, nós poderíamos ter já a possibilidade de chegar antes desses idosos contraírem o Covid-19.
Covid-19 de uma forma muito avançada. E aí, sentamos justamente com um outro companheiro, Humberto Silva, e o Humberto falou, o Humberto é presidente do Rotary, da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, e ele tem o projeto de hepatite zero. Ele falou, Zacarias, vamos colocar o nome nesse projeto, que seria Corona Zero. Só que nós precisávamos ter um projeto piloto. Um projeto piloto que realmente poderia nos dar uma ideia de como estavam os asilos aqui em São Paulo. Então, nós pegamos duas instituições, mas antes disso, conversando com o Edson Borcato, o governador Edson Borcato, porque eu precisaria ter um fundo para que a gente bancasse esses testes. E nós conseguimos todo o apoio do governador Edson Borcato, junto ao Morumbi, junto ao NURAP e, por tabela, junto ao Rotary Club São Paulo, Brooklyn, Armando de Arruda Pereira. E, ao mesmo tempo, nós tivemos o apoio do CAMP. Então, Rotary Clube São Paulo, Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros, unindo-se ao Rotary Clube São Paulo Morumbi, Armando de Arruda Pereira, Brooklyn, os dois campos, NURAP de um lado e Camp Pinheiros do outro. Com isto, nós conseguimos. O presidente, acho que deu um problema na transmissão. Está voltando, acho que... E demos continuidade. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. E demos continuidade a esse projeto piloto. Contratamos o Fleury, e o Fleury fez o melhor teste para detecção do vírus Covid-19, que é um teste que se faz a retirada da secreção do nariz e da garganta. É o PCR do nasal suave. E fizemos essa parceria com o Fleury e verificamos que nós tivemos neste projeto piloto 11% de contaminação. Os testes foram feitos em todos os funcionários, né? E também todos os idosos num lar chamado Ondina Lobo, que é uma instituição de longa permanência, e também o São Vicente de Paula, lá em Osasco. Então, nós tivemos um total de 253 testes. E desses 53 testes, nós tivemos 4 internações e nenhum óbito. E esses 11% praticamente eram assintomáticos. Quem levava o vírus? Os familiares dos idosos que visitavam asilos e também os funcionários. Então, nós colocamos
o protocolo, um protocolo tanto em um quanto o outro, e voltamos a 15 dias depois para fazer novos testes e observamos que não tinha mais nenhum portador do Covid-19 e em fase ativa. Eles já tinham os anticorpos, aqueles que foram testados positivos. E não tivemos nenhum óbito, com 4 internações. Por quê? Porque esses idosos foram levados para os hospitais com um quadro leve, antes que ele apresentasse um quadro grave, pulmonar principalmente, né? E levando 50% desses casos em uma hora. Enquanto isso, nós, todos vocês tomaram conhecimento da catástrofe em Piracicaba, onde 12 idosos faleceram rapidamente, praticamente dentro do asilo, e mais 4 que foram levados para um hospital, para a UTI do hospital da Unimed. E nós resolvemos testar, juntamente com os clubes de Piracicaba, testar os idosos que ainda permanecem lá, assim como os funcionários. E todos, praticamente todos, 85% deles estavam com portadores de vírus. Então, não tinha dúvida de que, se a gente chegasse antes da disseminação da doença, nós íamos salvar um monte, um número expressivo de idosos. Tá? E em seguida, nós entramos com 2 projetos, justamente, de prevenção a essas casas de longa permanente, justamente para a governadora, porque a Fundação Rotária foi muito generosa nesta pandemia, liberando praticamente 14 milhões de dólares para que fosse aplicado neste tipo de atendimento contra o Covid-19. E ela recebeu 30 mil dólares da Fundação, só que ela pulverizou esses 30 mil dólares, dando para todos os clubes, para que eles comprassem os equipamentos ou comprassem alguma coisa e não atendeu praticamente o nosso apelo, no sentido de que nós deveríamos comprar os testes, porque quanto mais testes, nós teríamos condições de afastar e ao mesmo tempo, confirmar o diagnóstico que o indivíduo era portador do vírus. Mas, em seguida, nós entramos com o pedido com a Fundação Rotária, fomos atendidos com 30 mil dólares e mais 29 mil dólares que vieram do Taiwan. Esse tipo de projeto, com subsídio global, vamos dizer, mas como era catástrofe, como era desastre, nós não precisávamos de um parceiro lá fora. Então, nós resolvemos fazer tudo e tivemos o apoio de Taiwan, que soube do nosso projeto e nos apoiou, dando 29 mil dólares. Então, esses 329 mil reais, nós testamos
20 asilos, né, aqui em São Paulo, e encontramos, né, uma... eu não sei se a menina aí poderia projetar para vocês. Sim, sim. Pode continuar. Vai pulando. Devagar. Vai indo, devagar. Isso. Essas são umas fotos justamente da participação de rotarianos do nosso clube, né? Junto à casa, o Lar Ondina Lobo, e também a São Vicente de Paula. Por favor, passe outro. Passe outro. Isso. Com os 329 mil dólares, 329 mil reais, nós testamos 20 asilos, com 700 pessoas testadas, entre funcionários e idosos. E nós tivemos 14% de indivíduos infectados e 6 deles foram a óbito. Por quê? Porque, aliás, 6 deles foram internados e 0 de óbito. Porque nós fizemos essa campanha justamente no começo da pandemia. E este foi o segredo, e nós tivemos um êxito extraordinário de não termos nenhum óbito nessas casas. E nós estamos agora, a partir daí, nós tivemos um outro braço que não teve o apoio da Fundação, porque esse outro braço nós chamamos de Corona Zero. Nós apresentamos isto no Hospital Sírio-Libanês, por Paulo Chapchap, e introduzimos o Rotary junto ao grupo, que são um grupo chamado Saúde para Todos, com o Albert Einstein fazendo parte e o Itaú financiando toda a campanha da testagem nesses asilos, né? E, ao mesmo tempo, nos apoiando, e o Itaú praticamente colocou R$1.450.000 para que o Corona Zero, já com o apoio do diretor do Rotary Internacional, o Mário Camargo, e ele conseguiu que todos os governadores de todos os distritos do Brasil apoiassem este projeto. E isso está ocorrendo. Então, nós estamos executando, não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, também na Bahia, e no Ceará e também no Amazonas. Nós devemos começar agora, um pouco atrasado, porque o Itaú demorou muito para firmar esse contrato.
Nós temos já testados 388 asilos no Brasil todo, com 22 mil pessoas testadas, tanto idosos como também funcionários. O contrato feito com o Itaú é para 400 asilos, depois não sabemos se vai ser renovado ou não, mas existe já um contato junto ao Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde dê continuidade, que nós temos no Brasil perto de 30 mil casas, desde pequenas até casas maiores, com um número maior de idosos. Então, nós temos que... a proposta é que a gente caminhe para testar pelo menos mais de 2 mil asilos. Eu tenho a impressão que eu já esgotei o meu tempo. Eu só queria concluir o seguinte: é o maior projeto humanitário realizado por uma organização não governamental, tanto no Brasil como na América do Sul. E eu hoje estou convicto que nós salvamos muitas vidas e vamos salvar muitas vidas. E a nossa missão, a missão do Rotary, é realmente servir. E o Rotary abre oportunidades para que a gente sirva a nossa comunidade e também a humanidade. Nós fizemos, provavelmente, um projeto que deu certo. Hoje, eu posso falar para os meus netos que nós temos um grande projeto e que nós estamos realmente salvando vidas. Muito obrigado a vocês, estou à disposição para as perguntas, se elas existirem. Obrigado, doutor governador Zacarias, pela palestra, pela apresentação do projeto. E tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou passar para que o senhor responda aos nossos companheiros. Mas antes, eu gostaria de solicitar aos visitantes que se identifiquem no chat, informando o nome, e-mail e celular, e caso seja rotariano, informe o clube e o cargo, para que nós tenhamos o registro aqui no nosso clube. Doutor Zacarias, a primeira pergunta é do nosso companheiro Roberto Souza, o nosso protocolo. Os testes para a COVID têm uma janela imunológica de quantos dias? Ou seja, se fizer o teste hoje, o resultado pega até quantos dias atrás? Se você resolver fazer o PCR, que é o que nós fizemos e executamos, no segundo dia de contaminação, este exame já dá positivo. Ao contrário, nós estudamos muito os testes e na realidade, os testes rápidos que os chineses e também os coreanos ofereciam à vontade, realmente não eram confiáveis, porque nós fazíamos as testagens no Fleury, de tipo de comparação, e chegamos a essa conclusão que nós não deveríamos gastar dinheiro e deixar todo mundo mais confuso ainda. Então, nós preferimos realmente fazer uma parceria com o Fleury, e eles fizeram um preço extremamente baixo e de custo, R$ 150 cada teste,
né? E com isso a gente conseguiu cumprir a nossa meta, né? Mas o PCR é já no segundo dia e nós já podemos isolar esses indivíduos para evitar que eles contaminem os outros. E isso foi feito, e eu gostaria que você desse 1 minuto para um companheiro nosso, médico também, e faz parte da diretoria da Ondina Lobo. E ele é um grande conhecedor de laboratório, um grande conhecedor do Covid-19, e eu gostaria que ele fizesse um testemunho do que ocorreu na Ondina Lobo, né? Essa casa, e o agradecimento que ele fez para o Rotary, e hoje eu consegui trazê-lo para o nosso clube. Mas se ele estiver me ouvindo, por favor, Rogério Rabelo, se você puder entrar para falar alguma coisa daquilo que você falou e você mandou por escrito para mim. Claro, doutor Zacarias, é um prazer e graças a esse projeto eu sou hoje membro do Rotary e o senhor é meu padrinho. Muito bom. Eu sou médico, né, de uma longa história no Fleury, sou voluntário diretor na Casa Ondina Lobo, que é uma casa de idosos carentes, a maioria moradores de rua, pessoas idosos sem nenhuma condição financeira, totalmente filantrópica, que sobrevive de doações, que é uma história há mais de 50 anos. E também lá eu sou membro do conselho e diretor voluntário de saúde. E no final de abril, o Dr. Zacarias me contata, né, sobre a possibilidade desse projeto. No dia 2 de maio, nós fizemos a primeira testagem. Ninguém tinha sintomas, porque a casa foi pioneira em implementar todas as medidas de prevenção, que também são muito importantes, né? Paramos visitas, colocamos todas as medidas de proteção, EPIs no funcionário, mas, surpreendentemente, na testagem, a gente identificou de forma muito precoce 8 idosos positivos no PCR, né, que é o teste que identifica bem no início da doença, que é o teste hoje mais importante, como o Dr. Zacarias bem explicou, e 4 funcionários. Então, provavelmente, como aconteceu nas ELPIs do mundo inteiro, os funcionários, mesmo com todos os cuidados, levam o COVID porque circulam na comunidade, entre outras instituições, e na sua maioria são assintomáticos. Então, dos 12 que nós identificamos, todos eram assintomáticos, e isso mostrou a importância da testagem precoce para o Rotary, e eu concordo com o Dr. Zacarias que isso fez uma imensa diferença no Brasil. Eu até gostaria de compartilhar com os senhores, né, que como que dentro das várias histórias de Covid e problemas e notícias ruins que o mundo tem recebido do Brasil, acho que esse projeto tem que ser divulgado, porque a média de mortes por Covid nos países desenvolvidos é de 47% das mortes ocorrendo nas casas de repouso, que a gente chama de LPIs, instituições de longa permanência. No Canadá foi 80%. França, 50%, Bélgica na faixa de 50%, Estados Unidos em torno de 45%. E eu posso divulgar de uma forma muito contente dados que o Ministério Público, que acompanha com muito cuidado, eles nos apoiam muito em São Paulo nas ELPIs, eles são grandes aliados, importantíssimos aliados dessas instituições. No dia 9 de julho, eles divulgaram números em São Paulo, do acompanhamento de mais de 2.000 ILPIs que temos no estado, e o número de mortes em ILPIs estava, naquela época, em 2,77%, que é um padrão muito melhor da grande maioria dos países do mundo. A gente está no nível de Singapura, daqueles que tiveram mais sucesso, né? Mesmo que esse número esteja subestimado, certamente vocês têm ouvido, ou não têm ouvido, notícias de grandes tragédias e grande número de mortes em LPIs, como a gente ouviu na Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Então, a falta de notícias, nesse caso, é uma boa notícia, né? E os números, obviamente, têm que ser revistos, mas mostram que está sendo um grande sucesso, e essa é uma boa notícia, né? As ELPIs no Brasil. Nós, né, o Rogério, chamamos a atenção das autoridades
E tanto que tivemos a grande oportunidade da mídia também nos apoiar intensamente, né? Tanto o Fantástico, que fez uma matéria muito boa, como também o Jornal Nacional, que falou sobre isso, e o SBT, que nós também demos um depoimento lá. E hoje eu tenho a convicção que o Rotary está num patamar muito elevado. Nós não podemos trabalhar no varejo mais. Eu acho que nós temos que trabalhar no atacado, quer dizer, grandes projetos, porque nós temos possibilidades em realizá-los, né? Tanto que já estamos organizando também uma outra campanha, é a campanha da cegueira, da prevenção à cegueira, que também nós pretendemos levar para o Brasil todo. Então, eu acho que nós, rotarianos, e os clubes de Rotary, pela capilaridade que existe dentro do Rotary, nós temos condições de fazer grandes projetos. Eu acho que nós temos que partir para isto, e seja clube pequeno, seja clube grande, eu acho que nós temos potencial para isso. Rogério, muito obrigado. Governador, temos mais uma pergunta aqui. É a pergunta do nosso querido presidente do Rotary Clube Leste, Damásio, que está nos prestigiando hoje. A pergunta é: governador Zacarias, eu fiz o teste rápido e deu reagente IgP e IgM. E no mesmo dia realizei outro teste cotonete e o resultado deu negativo. Qual a eficiência do teste rápido? Nenhuma. Deixa a gente mais em dúvida, né? E o Rogério está aí, porque o Rogério também mexe muito com o laboratório, e inclusive foi membro do Fleury, mas de qualquer forma não é confiável. Então, o que ele tem que confiar é justamente no teste no PCR. Temos uma outra pergunta da nossa companheira Carla Branco, nossa futura presidente indicada. A pergunta é: para visitar idosos, eu poderia fazer um teste para garantir que não serei um vetor da doença? Qual teste é mais confiável? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, ela não deve visitar, né? Se for visitar, ela tem que levar um equipamento que a gente chama de equipamento de proteção individual. Quer dizer, uma máscara adequada, um avental adequado, com todos os cuidados necessários, né? E o Rogério, você tem... eu acho que ela deveria esperar um pouco, então, se for, tem que ir com equipamento. O que você acha, Rogério? Perfeito, doutor Zacarias, né? A gente continua com visitas suspensas, a gente faz visitas online que funcionam muito bem, né? Tem algumas casas fazendo separação com tendas de plástico, tudo, mas é muito da necessidade. Se for um idoso familiar que está dependendo muito da sua visita, está deprimindo, tem que conversar com a casa para definir isso da melhor forma possível, né? A gente tem que ver o risco-benefício, mas com a visita geral, eu recomendo esperar ou fazer virtual. E o doutor Zacarias esclareceu bem, o teste é muito difícil, que você pode ser negativa hoje no PCR e amanhã ser positivo, além de que é só 60% dos casos que são detectados, porque nem sempre o vírus está no nariz. Então, a melhor coisa na visita é todas as medidas de proteção, uma máscara, o face shield, né, e aventais, e isso a ILPI, se for algo muito necessário, vai fazer e te orientar para fazer isso, e obviamente você não pode ter nenhum sintoma, tem que medir a temperatura, que é o que a gente faz na casa, né? Porque
medo, né? Para o nosso idoso, testagem rápida do Holter, eu só queria ressaltar isso, doutor Zacarias, foi tão importante porque eles eram assintomáticos, e isso permitiu que a gente os isolasse precocemente e não acontecesse a tragédia de disseminar para todos os demais idosos, que foi o que aconteceu lá fora, né? Onde eles ainda não sabiam que você transmite antes de ter sintoma. 3 a 4 dias antes, você já está transmitindo. Obrigado, Temos uma pergunta do nosso querido Roberto Souza. Para quem está retornando do exterior, é recomendável fazer um teste assim que chega ou primeiro entrar em quarentena e depois fazer o teste? Eu acho que depende do local onde ele veio, né? Ele estava num local, por exemplo, vamos dar no início da pandemia, nós tínhamos no interior praticamente muitas cidades, mas muitas cidades onde não existia caso, né? Aberto. Mas com a abertura que existiu, e aí houve as autoridades, principalmente o governo do Estado, né? Valeu o áudio. Pode falar, por favor. Vou o vídeo. Eu pergunto, esse distanciamento das pessoas E ele está doentes, tomado, eu acho que qual é? não interfere. Ele pode... O Roberto, você não deve fazer. Agora, se você vier de uma região que existe sem número de casos e que está no vermelho, é lógico que você deve permanecer na quarentena. Governador, truncou um pouco a sua resposta. Se o senhor puder repetir essa última sobre o que deve fazer pessoas que vêm do exterior? Vindo do exterior, de regiões onde nós temos a pandemia, tá? Eu acho que ele deve permanecer na quarentena. E se não tiver sintomas, tudo bem. Se ele tiver sintomas, é lógico que, em primeiro lugar, ele tem que procurar um hospital e fazer o teste e tal, etc. Se ele quiser, só por uma questão de garantia, enquanto estiver na quarentena, fazer o teste, é válido. Obrigado. Governador, o nosso companheiro Scatolini pergunta se tem alguma instituição inscrita que não foi atendida. Existe alguma, sim, que ainda, porque isto está sendo terceirizado, né? Então, quem comanda essa parte é um ex-companheiro nosso, o Eduardo Lima, e ele é que mais comanda as coisas de acordo com essa terceirização. E se eventualmente tiver um ou outro companheiro, ou o presidente de clube, ou então companheiro que fez a inscrição, ele deve voltar a cobrar, que ele vai ser atendido. Ok. Doutor Roberto Chueri, faça a sua pergunta, querido. Eu queria saber qual é a distância que uma pessoa sã precisa ter para não receber a doença. Uns falam 2 metros, outros falam 3 metros. Ninguém tem uma coisa. É certo ou é um palpite? É acima de 2 metros. 2 metros. 2 metros é o limite. Por quê? Porque, teoricamente, a saliva pode levar o vírus, né? E transmitir.
E você tem estudos mostrando que 2 metros é a distância que o indivíduo deve ter em relação ao outro para ter esse distanciamento, né? A partir de 2 metros. Muito obrigado. Um abraço Doutora, para vocês. Vamos ver se a gente volta lá para nosso condicionamento físico, hein, Shuei? Você é um exemplo, não perde uma. Isso é bom. doutora Verônica quer fazer uma pergunta. Pode fazer, doutora Verônica. Eu queria só esclarecer. Boa tarde e muito obrigado pela explanação. Eu sou médico também, nefrologista, eu trabalho no ICESP, aqui no HC. E uma dúvida que, assim, né, eu acompanhei a literatura, a questão da sensibilidade, eu queria voltar para aquele dado que você falou também, Rogério, que você citou 60% de sensibilidade do RT-PCR, foi isso? Porque uma coisa que chama atenção, a gente tem um número expressivo de pacientes internados, inclusive a gente está com uma taxa de transmissão intra-hospitalar razoável, então pacientes que se internam para cirurgia, para outras coisas, e aí o paciente começa a ter sintoma, ou seja, não é um paciente que a gente perdeu a janela, é um paciente que estava internado, então você consegue detectar bem quando o paciente começou a apresentar sintoma, e aí você, assim, né, o RT-PCR negativo, o paciente evolui, toma característica, evolução característica, vai para a UTI, faz todo o quadro respiratório característico e 3 RT-PCRs negativos no paciente em que a janela estava muito clara, que o paciente estava internado por outro motivo, entendeu? Então, assim, eu queria saber da opinião de vocês em relação à sensibilidade do RT-PCR, mesmo nos pacientes em que a gente está com a janela sólida, né, que a gente sabe que foi colhido em torno do 4º dia, entendeu? Perfeito. Eu vou te responder pelas minhas conversas com o Celso Granato, né, que é o responsável lá no Fleury por isso, e ele realmente relata isso de uma forma muito semelhante que você vê em diferentes hospitais que o Fleury faz o teste. Por quê? Se você consegue pegar o RNA do vírus, você vai amplificar. O problema é que muitas vezes ou ele não está em quantidade adequada, ou ele não é detectado, mesmo fazendo swab da forma certa, tanto no nariz quanto na orofaringe, hoje se faz mais bem profundamente, né, na cavidade nasal, e depois o paciente é internado, você vê a tomografia com os dados típicos, né, de vidro fosco, e também faz, por exemplo, no caso que faz intubação, e ele vai para o respirador, você faz coleta de secreção via intubação, e aí dá positivo, porque o vírus necessariamente não estava em quantidade suficiente ou na mucosa nasal. Então, é por isso a sensibilidade que parece ser, aí pelos escritos na literatura, em torno de 60%, porque você não pega o vírus. Entendi. Então, ou seja, aquele dado lá otimista do início de 95, certamente é bem menos, né? É bem aquela... Bem menos. Então, tá, era só para confirmar isso, dizer, porque chama atenção, sim, né? Como tem paciente com um quadro característico, né? E realmente o teste negativo. Por isso que Múltiplos testes. Usem máscara e limpem as mãos e evitem. As medidas de prevenção são fundamentais. A máscara nos 2 lados, né, na pessoa, possível contaminante, assintomática, e do outro lado, é realmente o que tem se mostrado mais efetivo, mais do que o teste em si, por causa dessas peculiaridades. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, deixa eu só complementar, doutor, é o seguinte... Governador Zacarias, o governador Zacarias, aproveita e faça já em 1 minuto as suas considerações finais, devido ao nosso tempo já. Não, minhas considerações finais é o seguinte, que realmente nós podemos fazer projetos, e podemos fazer grandes projetos, e podemos realmente ser reconhecidos pela mídia e pela nossa comunidade e também pela humanidade, de que o Rotary realmente faz. Porque o grande galho que nós tínhamos era quando... Mas, afinal de contas, o que o Rotary faz? E a gente tinha dificuldade para falar alguma coisa. O Rotary planta o bem, procura ajudar pessoas, e nós temos que servir. Era isso, e eu gostaria de agradecer a todos os amigos que me ouviram, e junto com o Rogério, e estamos à disposição de vocês.
Muito obrigado. Obrigado, governador. Obrigado, Rogério Rabelo, pela sua presença e pelas seus esclarecimentos. E eu gostaria agora que o nosso diretor de protocolo, Roberto Souza, apresentasse os nossos visitantes. Pois não, obrigado, presidente Marcelo. Nós tivemos a honra de receber, durante a brilhante palestra, aproximadamente 50 participantes, entre companheiros, companheiras e os convidados. Destacamos o presidente do Rotary Club de São Paulo Leste, Rodrigo Damasio, Scatolini, do Rotary Club de São Paulo Pacaembu Bom Retiro, Tiago Gongora Martins, visitante, Henrique Martins, convidado do companheiro Álvaro Masson, Carlos Eduardo Milito, também convidado do companheiro Álvaro Masson, o professor De Rose, o Salvador Strazeri, Rotary Clube São Paulo Alto da Moca, governador 1994-95, Marcelo Neuquem, Rotary Clube São Paulo Sumaré, Marcos Paulo de Carvalho, Rotary Clube Guarulhos Norte Centenário, o Kevin, do Rotaract Mackenzie, o Rogério Rabelo, Rotary Clube São Paulo Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros, e os convidados da nossa companheira Carla Blanco Pousada, Bruno Maia, Débora Pieretti, do Rotary Clube São Paulo Aclimação, Luciana Mara Silva Piai e Renata Sanzoni, além de Verônica Torres e a visitante Vera. Só está o primeiro nome porque está faltando ali a completar no chat, né? Por isso que é bom sempre completar ali no chat que é o nome, sobrenome, o clube e mais detalhes aí, né? Portanto, tem mais aqui a convidada do presidente Marcelo de Pascoal, Eliseu Lima. Eu agradeço também as duas Danieles, as nossas secretárias, que nos auxiliam aí na organização desse evento e também na listagem de todos aqueles que prestigiam com a sua audiência toda quarta-feira todas as nossas palestras. Voltamos então com o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Eu quero reforçar aí o nosso protocolo e agradecer a presença de todos os companheiros, visitantes de outros clubes, amigos que são convidados dos nossos companheiros. Obrigado pela presença e sempre estejam conosco. Eu gostaria de dar alguns recados. O nosso aniversariante, né, da semana, que é o nosso querido companheiro Oswaldo Paulino, que no dia 17 completou mais um aninho de vida. Parabéns, Oswaldo Paulino. Também queria destacar os aniversariantes rotários da semana. Fredmo Martins Tavares, data da posse dia 20/8/2014, portanto, 6 anos de Rotary Clube de São Paulo. Parabéns, Fredmo, por 6 anos. Dora Silva Cunha Bueno, data da posse, dia 21 de agosto de 2013. Portanto, 7 anos de Rotary Clube de São Paulo. Parabéns, Dora. Também queria avisar e comunicar do nosso querido Fórum Mulher Empreendedora, né, que será amanhã. Amanhã teremos esse fórum, coordenado pela nossa querida companheira Carla, né? Será às 18 horas. Não percam, né, esse fórum excelente. Serão 8 mulheres com a Carla na coordenação desse fórum. Terão assuntos, temas interessantes. Então, estejam presentes e convide mais um. E no dia 27, a semana que vem, será a segunda edição do Fórum Empreendedor, que também continuaremos a comunicar. Queria dizer também que na semana que vem, na nossa reunião, teremos a presença do palestrante Alessandro Saad. Ele é superintendente executivo do Espro. Ele é um executivo de sucesso, professor, mentor de empreendedorismo, escritor, escreve alguns livros, e também ele tem um trabalho muito interessante na área de novos negócios. Então, além de ser nosso amigo lá do Espro,
ele é um homem de mercado, um executivo que poderá nos trazer bastante informação sobre programa de aprendizagem. Então, convide mais um e estejam presentes. Também queria avisar que hoje é o aniversário do nosso Rotary Club São Paulo Norte, né? Nosso querido São Paulo Norte está completando mais um ano e o presidente Vanderlei pediu para que eu convidasse nossos queridos companheiros do São Paulo para que estejam presentes, tá? Logo mais eu colocarei o convite, né, no nosso grupo e peço a gentileza, eu estarei presente e acredito que alguns companheiros estarão. Quem puder, estejam presentes para que possamos prestigiar o nosso querido Norte, a qual nós somos padrinhos, né? Somos padrinhos desse clube. Então, o convite estará no nosso grupo. Também queria reforçar a nossa campanha da contribuição Fundação Rotária da Echarpe e da Gravata, os $150 que nós estamos trabalhando para que possamos arrecadar essas doações. Estamos colocando as informações no grupo, nos e-mails. Então, associados, participem. Até o final de agosto estaremos com essa contribuição da Fundação Rotária. Também quero lembrar que esse mês é o mês do DQA, Desenvolvimento do Quadro Associativo. Então, não esqueçam, convide mais um amigo para conhecer o Rotary, para saber mais como nós trabalhamos, o que é o Rotary, e que o nosso DQA se desenvolva. E o último recado, que vocês visitem o nosso website, que foi lançado na sexta-feira. Temos o nosso clube hoje, tem um novo website, que está lindo, maravilhoso. Também acompanhe, né, o nosso clube nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Então, quando você entrar lá no nosso site, tem lá as redes sociais, cliquem lá que terá um conteúdo do nosso clube, das nossas reuniões, para que nós possamos divulgar e os companheiros estarem sempre atualizados. Sempre demais, é isso. E neste momento eu declaro encerrada esta reunião ordinária. Um abraço a todos. Abraço. Tudo bom, um Obrigado. abraço. Um abraço. Obrigado, presidente. Obrigado, Parabéns, governador Marcelo. Zacarias. Até Parabéns, mais. Zacarias. Parabéns, Marcelo. Parabéns. Obrigado, Eliseu. governador Parabéns, Zacarias. Eliseu. Obrigado. Super Tchau, beijo. tchau. Parabéns, Tchau. Zacarias. Parabéns. Parabéns. Eu, governador Zacarias, parabéns, abraço. Muito legal, Cláudio. parabéns. Cláudio Moisés, Um obrigado. abraço a todos. Claudinha. Um abraço, meus queridos.